uma das lembranças mais fortes, uma das lembranças mais agradáveis da infância, diz respeito às músicas que nós cantamos na nossa família, as músicas que os nossos pais cantaram conosco, as músicas que eles nos ensinaram. Você consegue lembrar algumas canções que você aprendeu na sua infância? Canções que foram entoadas na sua casa e que foram ensinadas a você pelos seus pais? Quais são as músicas que você tem cantado com os seus filhos? Quais músicas você tem ensinado para eles? Viagens, principalmente aquelas viagens longas de carro, são propícias para que nós cantemos com as crianças, principalmente quando elas são ainda bem pequenas e, diante do cansaço da viagem, elas começam a perguntar: já chegou? Já chegou? E vão se mostrando inquietas, né? Nesse momento, ter uma boa música para cantar com elas é um recurso valioso para ajudar na viagem. Mas às vezes não precisa ser uma viagem longa. Às vezes o trabalho de buscar os filhos na escola ou levá-los para a escola, às vezes o trabalho de buscá-los em alguma aula especial, seja uma aula de judô, uma aula de natação, uma aula de inglês, não importa, pode oferecer uma excelente oportunidade para que canções sejam entoadas nesse trajeto, nesse percurso. Aliás, há uma propaganda que retrata bem essa cena. Na propaganda, duas meninas cantam a música do filme Frozen. Você vai recordar, e se você não sabe do que eu estou falando, você vai ver e imediatamente vai identificar. São poucos segundos, vou pedir a ajuda da multimídia para que nós assistamos o vídeo e você entenda do que eu estou falando. Por que um atendimento tão bom? Para o seu caminho ser assim. A menina deve ser, encobrir, não sentir, nunca saberão. Mas agora livre estou, não posso mais segurar. Onde quer que você vá, tem um posto Petrobras para cuidar bem do seu carro. Aí é só curtir o caminho. Essa propaganda ajuda a entender o que eu estou falando. Eu não me canso de assisti-la. É muito boa, excelente. Por que lembrar essa propaganda e iniciar fazendo essas perguntas para vocês? O livro dos Salmos possui 15 salmos que foram compostos, foram selecionados para que fossem cantados nas viagens que o povo de Israel fazia. Começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. E eram cantados nas peregrinações que o povo de Israel fazia anualmente para Jerusalém. Eram salmos entoados na família, salmos que eram ensinados para os filhos. Viajar naqueles dias era muito mais complexo do que hoje. Demandava uma logística muito maior, demorava muito mais tempo, as viagens eram feitas a pé, elas custavam caro. Imagine você levar mantimentos para algumas semanas de viagem, dependendo do lugar onde a família residisse no território de Israel. Imaginem a preocupação, deixar o sítio, deixar a oficina, deixar o trabalho. Muitos eram diaristas, era preciso pensar na comida que teria que ser levada, era preciso também fazer as contas do dinheiro que se deixaria de ganhar naqueles dias de viagem. Havia sempre o perigo de ser assaltado, ou seja, as estradas, os percursos que eles faziam não eram seguros, não eram viagens de lazer, eram viagens de fé. Eram viagens para incutir no coração dos filhos o temor a Deus, para que eles aprendessem a amar o templo, para que eles aprendessem a amar o Deus que era adorado no templo em Jerusalém.
era uma jornada espiritual, as viagens que eles faziam. No contexto daquela época, realizar a viagem para Jerusalém significava, então, enfrentar uma série de preocupações. Uma série de preocupações acompanhavam os viajantes. E o salmo que nós lemos trata de algumas delas. E esse conjunto de salmos trata de várias preocupações que diziam respeito à vida da família e à vida da família que realizava a viagem. Mas, antes de prosseguir na análise do salmo, pergunto a você, pai, a você, mãe, quais são as preocupações que estão no centro da vida da sua família? Quais são as preocupações que você tem como pai? Quais são as preocupações que você tem como mãe? Eu não tenho o poder de ler a sua mente, mas eu tenho certeza que algumas das palavras que eu mencionarei passaram pela sua mente como resposta para essa pergunta. Trabalho. Essa é uma preocupação. Segurança. Outra preocupação presente em todas as famílias. Filhos. Isso também veio à sua mente como objeto de preocupação. O Salmo 127 é um salmo que enfrenta todas essas preocupações. E é um salmo que traz uma palavra de confiança, de fé, para cada uma dessas preocupações que o povo de Israel tinha e que nós continuamos tendo nos nossos dias. Olhando para esse salmo, nós aprendemos então como enfrentar essas preocupações e como assumir numa atitude de fé uma posição diante destas preocupações. Primeira afirmação que nós encontramos neste salmo: Deus guarda a minha casa. Deus guarda a minha casa. A propaganda que nós assistimos há pouco tem uma frase final de efeito que diz mais ou menos o seguinte: onde quer que você vá, tem um posto Petrobras para cuidar do seu carro. Esse é o lema dessa propaganda da Petrobras. Eu estou dando o título para este salmo de O Canto da Família. E este salmo, nele nós encontramos a afirmação de que onde quer que você vá, você tem um Deus que guarda a sua casa, um Deus que protege a sua família, um Deus que cuida da sua vida e cuida da vida dos seus filhos, daqueles que são queridos para você. No segundo salmo, desse conjunto de salmos que eu mencionei, ou seja, o Salmo 121, essa preocupação com a viagem empreendida e com o cuidado divino aparece com toda clareza. Veja comigo na tela o versículo de número 8 do Salmo 121. Assim está dito: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esse era um salmo para início da viagem, para o começo daquela jornada até Jerusalém. Demolição é um processo rápido. Você já deve ter assistido a alguma demolição. Edifícios que foram construídos durante anos, são lançados ao chão, se transformam em pó em alguns segundos. Mas o processo de construção é um processo lento, é um processo demorado. Entretanto, muitas vezes nós esquecemos que aquilo que foi construído precisa ser conservado, precisa ser guardado, precisa ser mantido. O problema é que muitas vezes nós lembramos disso, lembramos do trabalho da conservação, lembramos que isso requer esforço, mas julgamos que nós estamos sozinhos nesse trabalho de guardar aquilo que foi construído, de manter aquilo que foi conquistado. E o Salmo 127 nos lembra que nós não estamos sozinhos, Deus está
sempre ao nosso lado, e Deus nos ajuda nesse trabalho de guardar a nossa casa, nesse trabalho de guardar a nossa família, de guardar aqueles que nos foram confiados. Se nós nos esquecemos disso, esse trabalho de guardar nos levará rapidamente ao esgotamento. Nós ficaremos exauridos, sem forças para qualquer outra ação. Quando uma família saía em sua peregrinação para Jerusalém, o canto que entoavam lembrava a cada quilômetro esta verdade: nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Deus está guardando a nossa casa, Deus está guardando a nossa família, Ele nos ajudou a construí-la e Ele continuará a guardá-la. Nós não estamos sozinhos, eles iam cantando à medida que avançavam para Jerusalém. Permita-me dizer para você que levantou cedo, talvez não muito cedo, porque o culto não começa tão cedo, né? Você que está em casa, permita dizer para você hoje, você que veio para adorar a Deus neste templo, você que o adora a partir da sua casa, participando do culto, você não está sozinho. Deus guarda a sua casa, Deus guarda a sua família, Deus o ajuda no trabalho de edificação, Deus abençoa a sua vida, você não está sozinho, jamais estará sozinho nesse trabalho. Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Deus, revelado nas Escrituras, é o Deus que no Êxodo ordenou que as portas das casas do povo de Israel fossem marcadas com o sangue do Cordeiro. E os filhos de Israel seriam poupados quando o anjo exterminador visitasse o Egito. A partir do momento que você se tornou um seguidor de Jesus Cristo, a partir desse momento a sua vida foi marcada pelo sangue de Jesus. E não há segurança, não há proteção maior do que a proteção de estar na aliança, na nova aliança firmada no sangue de Jesus Cristo. Segunda palavra que nós devemos lembrar, segunda verdade revelada ao povo de Israel que caminhava, que viajava para Jerusalém. Deus não só guarda a minha casa, mas Deus abençoa o meu trabalho. Trabalho é uma grande preocupação nos nossos dias. E é uma preocupação por uma razão muito simples para todas as famílias. Nós assistimos nos dias atuais a uma intensificação do trabalho, a uma desvalorização e a uma precarização do trabalho. Isso significa o seguinte, que hoje as pessoas trabalham cada vez mais e o trabalho vale cada vez menos. Trabalham cada vez mais horas e ganham cada vez menos pelas horas que são trabalhadas. A inteligência artificial é uma realidade, e unida às mentes gananciosas que operam, que instrumentalizam a inteligência artificial, o número de desempregados é cada vez maior. Não é difícil imaginar que num contexto como esse em que nós vivemos, o trabalho seja uma fonte de preocupação permanente para as famílias. Mais do que isso, o trabalho se torna uma fonte de ansiedade. E muitas vezes a carga de trabalho, o excesso de trabalho se torna um elemento de estresse que desune as famílias, que separa os casais. Essa é uma realidade que nós vivemos nos nossos dias. Mas voltemos ao Salmo 127. Eu fico pensando no drama daquelas famílias que precisavam viajar para Jerusalém. E precisavam fazer isso uma vez por ano. Imagine num pequeno povoado, um artesão com a sua pequena oficina. Qual seria o pensamento dele
será que o cliente voltará se encontrar a minha oficina fechada nesses dias? Imagine o proprietário rural, a sua preocupação: e se o boi extraviar? E se o boi fugir da minha propriedade? Qual será o meu prejuízo? Será que isso irá acontecer? Irei recuperá-lo? Quero que você perceba que essas perguntas fazem parte da vida, estavam certamente na mente daqueles que empreendiam a sua viagem rumo a Jerusalém. Por isso o Salmo fala de trabalho, por isso o Salmo fala da bênção de Deus, da bênção que acompanha a vida do trabalho. Veja comigo o versículo de número 2 do Salmo 127, assim diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não se trata de um incentivo à imprevidência, não se trata de um incentivo à preguiça, ou para que o cristão seja inconsequente nas suas responsabilidades quanto ao trabalho. Não é disso que se trata. O objetivo deste salmo e desta afirmação é que nós não sejamos escravizados pelo trabalho. O objetivo dessa afirmação é que você não se torne um alucinado pelo trabalho, e em se tornando um alucinado, você cause prejuízos para a sua vida, para a sua saúde e para a saúde daqueles que são queridos, daqueles que pertencem à sua família. Se por um lado o trabalho é fundamental para colocar o pão na mesa, por outro lado, nós precisamos reconhecer que o que alimenta a vida de uma família, ou melhor, que uma família não se alimenta só de pão, mas se alimenta da presença, se alimenta da comunhão, se alimenta dos cantos que são entoados em família, se alimenta das festas, se alimenta das celebrações, dos momentos em que todos estão reunidos, que se fazem presentes e podem conversar. Deus deu esse cântico para o povo de Israel, para que não esquecessem que trabalhar sem a bênção de Deus, ao invés de construir, destrói. Ao invés de edificar, derriba. Ao invés de se tornar uma bênção para a família, pode se tornar uma maldição na vida familiar. Quando cantavam o Salmo 127, os israelitas estavam dizendo para si mesmos: Deus guarda a minha casa. Deus, é Ele quem abençoa o meu trabalho. Portanto, vou adorar a Deus, porque é a bênção dEle que enriquece a minha vida. Terceira afirmação preciosa que nós encontramos nesse canto da família: Deus protege os meus filhos. Deus é o protetor dos meus filhos. Casamento e geração de filhos são ações humanas, mas também são bênçãos divinas. São escolhas humanas, mas contam com a bênção divina. Quando um pai ou uma mãe tomam nos seus braços, ainda dentro da sala de cirurgia, o bebê, o filho, a filha, ouvem o seu choro, essa é uma emoção indescritível. É uma emoção muito forte. Mas a essa emoção fortíssima também a ela se soma, se faz acompanhar o temor. Temor pela responsabilidade. Agora a responsabilidade é minha. Eu trouxe um novo ser ao mundo. Eu preciso cuidar desta vida. Eu preciso educá-la. Eu preciso sustentá-la. Essa responsabilidade também chega junto com a alegria da descoberta do nascimento de um filho, de uma filha. Saber que você, pai, que você, mãe, que você não está sozinho para cumprir essa missão, que você contará com a ajuda de Deus, que os seus filhos estarão protegidos não só pelas suas mãos, mas pelas mãos de Deus. Isso traz um descanso enorme para aqueles que têm o encargo dessa responsabilidade.
Você deve trabalhar, você deve vigiar, você poderá precisar levantar cedo, repousar tarde, algumas noites você não dormirá, mas você não estará sozinho nesse trabalho. Deus estará com você em todos os momentos nessa missão. O único modo eficiente de proteger seus filhos é criá-los dentro da aliança, dentro da nova aliança de Cristo Jesus. Pais tementes a Deus trazem seus filhos para dentro da aliança com Deus. Mas o que é que significa receber um filho e introduzi-lo na aliança para que ele faça parte do povo de Deus? Veja comigo o versículo de número 3 do texto que nós lemos. Assim diz o salmista: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. No nosso contexto moderno, os filhos, eles são pensados, são planejados, são desejados. Mas, nesse contexto, é muito fácil esquecer o que significa ter um filho dentro da aliança com Deus. Ter um filho nessa perspectiva de que que os nossos filhos são herança do Senhor, significa ter a consciência que a vida dos filhos pertence, acima de tudo, a Deus. Pertence a Ele e não a nós, pais. Um filho, uma filha, no sentido biológico, é a combinação do material genético do pai e do material genético da mãe. Mas, no sentido espiritual, cada filho é uma criação única de Deus. Deus é o artesão, é Ele que fez, é Ele que dá identidade para cada um dos nossos filhos. Por isso não existem dois filhos iguais, porque Deus trabalha sempre com originais e não com cópias, não com imitações. Isto lança luz sobre a responsabilidade que os pais têm. A responsabilidade dos pais é celebrar o mistério, celebrar a vocação única de cada filho que foi confiado a eles. Andrew Solomon, escritor norte-americano, num livro sobre pais e filhos, ele faz a seguinte afirmação, a citação está na tela, você pode acompanhar. Ele diz: a confusão de egos entre pais e filhos existe em todo grupo demográfico. Com frequência, nos vemos na contingência de distinguir entre o que seria ajudar nossos filhos a formular seus sonhos e o que seria submetê-los a sonhos que são nossos. Essa lembrança do mistério, do caráter único de cada filho, ela é importante para que entendamos, como pais, que o filho não é uma extensão dos pais. O filho não é um projeto, o filho é uma dádiva. Filho não é uma criação nossa, filho é um mistério que Deus concede aos pais. Compreender isso não significa isentar-se de ajudar os filhos, de corrigi-los, de ensiná-los, de apontar-lhes o caminho, mas significa fazer a distinção, saber que um filho pode ser uma versão melhor de si mesmo, mas ele não pode ser outra pessoa. Ele será a pessoa que Deus fez para que ele fosse. Cabe a nós ajudá-los para que sejam a melhor versão possível de si mesmos, mas não transformá-los em outra pessoa. Os riscos de um tempo como o nosso, em que os filhos são planejados e desejados, é que, buscando o bem dos filhos, nós exageremos. Exageremos talvez no perfeccionismo ou exageremos na permissividade. Qualquer um desses extremos são ruins para a vida em família. Filhos são o que são, presentes de Deus, dádivas que Deus concede aos pais, seres que são frágeis e foram entregues a outros seres igualmente frágeis
chamados de pais. Vamos ao final do texto para ver como esse salmo termina. O texto está na projeção e assim está escrito: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Este final faz uma alusão aos julgamentos tribais. À porta da cidade, as questões eram decididas. E a cena descrita de modo poético neste salmo é um pai, já idoso, acompanhado pelos seus filhos, enfrentando um julgamento, ou seja, uma questão, protegido pelos seus filhos, amparado pelos seus filhos. Deixemos de lado o ambiente tribal e beligerante do salmo e contextualizemos o salmo naquilo que ele tem de atemporal, naquilo que ele tem de permanente. O raciocínio desse salmo é o seguinte: o vínculo não se rompe. A paternidade, a maternidade são bem-sucedidas quando o vínculo não se rompe. O desafio de ser pai, de ser mãe, é conduzir o relacionamento sem que o vínculo afetivo se rompa. E mesmo com o passar dos anos, ele se mantém e ao final, ele finalmente se fecha. Aquele que cuidou, ou seja, o pai, ao final da vida é cuidado pelos filhos. Aquele que protegeu é protegido. Aquele que amparou o filho nos seus primeiros passos é amparado nos seus passos derradeiros. Essa é a imagem belíssima que o Salmo nos apresenta. Na perspectiva desse canto da família, sucesso na relação entre pai e filho é o fechamento do ciclo, ou seja, uma relação que se transforma ao longo da vida, mas na qual a afetividade é mantida, é conservada e se desenvolve e permanece para sempre. Uma relação que começa com o pai cuidando e termina com o pai sendo cuidado. Termino a nossa meditação sobre esse canto da família. Pais que recebem seus filhos no contexto da aliança com Deus, aprendem o canto da família. E esse canto afirma as seguintes verdades para o nosso coração: Deus guarda a minha casa. Deus é aquele que abençoa o trabalho das minhas mãos. E Deus é aquele que protege os meus filhos, protege a minha família. Esse é um canto para que você aprenda a confiar em Deus, para que você entregue a Deus aquelas preocupações que têm pesado e, quem sabe, têm pesado muito no seu coração a respeito da sua família. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.